Olá, sejam muito bem-vindos à terceira parte do iceberg de mortes bizarras. Para quem ainda não viu a primeira e a segunda parte, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu peço para que você se inscreva e dê um like nesse vídeo porque ajuda muito e eu vou tentar manter uma certa frequência. A epidemia de dança de 1518. Um dos casos mais bizarros de histeria coletiva aconteceu na cidade de Estrasburgo, na França, entre os meses de julho e setembro de 1518. O surto começou quando uma mulher chamada Frutrofia começou a dançar sem motivo aparente em uma das ruas da cidade. A mulher dançou e dançou até ficar exausta e no dia seguinte ela começou a dançar de novo. Então o que parecia ser algo comum se tornou algo no mínimo estranho. Outras pessoas acabaram vendo a mulher dançando na rua e se juntaram à loucura dela. E eu não falo nem de 5 nem de 10 pessoas, eu falo de mais de 400 pessoas que se juntaram à mulher na dança. Eles dançavam em estado de transe, sem comer e sem parar para descansar. E no final de setembro daquele ano, mais de 100 pessoas já tinham perdido a sua vida nessa brincadeira. Até hoje os historiadores ainda não têm certeza do que é que causou a praga. Alguns até criaram a teoria de que os dançarinos sofreram efeitos de um mofo psicotrópico conhecido como ergot, que cresce em talos úmidos de centeio e pode produzir uma substância química semelhante ao Basílio I. Basílio I, também conhecido como Basílio o Macedônio, foi um imperador bizantino entre os anos de 867 a 886. Basílio morreu em 29 de agosto de 886 quando contraiu febre resultado de um acidente durante uma caçada. Basílio acidentalmente prendeu seus cintos no chifre de um veado que ele achou que estava morto. Acontece que o animal estava vivo e saiu fazendo drift com ele grudado 20 km floresta dentro. Ele foi salvo por um rapaz que passava pela floresta que cortou o cinto dele usando uma faca. Acontece que Basílio achou que o cara estava tentando matar ele. Então, antes mesmo do próprio Basílio morrer de febre por conta dos ferimentos, ele mandou executar o cara que não tinha nada a ver, Bob Leach. As cataratas do Niágara têm um grande histórico de mortes acidentais de pessoas que achavam que era uma boa ideia descer uma queda de 53 metros de cachoeira dentro de um barril. Bob Leach foi a segunda pessoa que de fato conseguiu a façanha. Tudo aconteceu em 25 de julho de 1911 e deu quase tudo certo. Claro que o rapaz teve que pagar algum preço. Ele passou 6 meses se recuperando dos ferimentos da queda, que incluíam as 2 rótulas do joelho quebradas. O que mostrava que, apesar de impossível, era melhor não tentar uma estupidez dessa, até porque uma pessoa já tinha tentado antes dele e já tinha dado certo. Em 1926, um homem que já tinha driblado a morte não conseguiu nem metade disso. Enquanto caminhava em uma turnê de publicidade, Bob Leach machucou a perna ao escorregar em uma casca de laranja. Não foi nem uma casca de banana, foi uma casca de laranja. O ferimento da perna do homem infeccionou e acabou evoluindo para uma gangrena que exigiu uma amputação de sua perna. Acontece que meses depois ele morreu por conta dessa infecção. Charles II de Navarra. Também conhecido como Charles II o Mau, o rei de Navarra morreu aos 54 anos de idade. Ele estava gravemente doente em seu palácio em Pamplona. Os médicos foram convocados pelo rei acamado e recebeu a prescrição de um envoltório corporal de linho embebido em conhaque. O rei deveria ser costurado nessa mortalha alcoólica na hora de dormir para que as supostas propriedades curativas do álcool pudessem fazer sua mágica. Acontece que a criada encarregada de costurar o rei na hora de dormir, depois de ela ter concluído a tarefa, ela procurou algo para cortar a linha. Como ela estava sem nenhuma tesoura no momento, ela usou a chama de uma vela para cortar, né? Por que não? Colin Scott. Colin Scott, um jovem de 23 anos, estava junto de sua irmã procurando uma piscina de água termal para nadar no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, uma piscina de água termal ela se forma quando uma rachadura no solo permite que a água da chuva ou água de neve, tanto faz, seja absorvida pela terra, entre em contato com magma e essa água seja devolvida à superfície da terra em temperaturas que vai de mornas a muito quente. Durante a busca, Colin e seu irmão ultrapassaram várias áreas proibidas, muitas vezes ignorando os sinais de alerta. E antes mesmo de encontrar um lugar certo, Colin acabou escorregando e caindo dentro de uma dessas piscinas que estavam com temperaturas extremas. Equipes de resgate até tentaram chegar no local para tentar recuperar o corpo do rapaz, mas desistiram devido ao risco. Dick Wertheim. Richard Wertheim, mais conhecido dentro das quadras como Dick Wertheim, foi um americano jogador e juiz de linha de partidas de tênis. O juiz de linha é o profissional responsável por verificar se a bola está caindo corretamente no outro lado da quadra depois de um saque. Ele sofreu uma lesão fatal em 10 de setembro de 1983 durante uma partida do US Open. Richard estava sentado em uma cadeira dobrável quando Stefan Edberg fez um saque e a bola foi em direção à sua virilha.
O golpe o derrubou para trás e Richard acabou batendo a cabeça no chão durante a queda. Richard foi levado inconsciente para o hospital, mas não resistiu. Após esse evento, a Federação Internacional de Tênis proibiu que qualquer juiz de linha se sentassem durante as partidas. Draco de Antenas. Também conhecido como Drácon, Draco de Antenas foi o primeiro legislador registrado na Grécia Antiga. Ele foi o criador de conjunto de leis que seriam conhecidos como Código de Drácon, onde para todos os crimes eram aplicada a mesma pena, a pena de morte. Não se sabe muito sobre a sua morte, mas reza a lenda que ela tenha acontecido em um teatro, quando em uma demonstração de aprovação, o público acabou jogando tantas camisas, chapéus e capas em Drácon que ele acabou sendo sufocado no palco. Eu acho muito improvável que isso tenha acontecido, mas essa é uma das versões que eu encontrei da morte dele. Duquesa Elizabeth da Áustria. Duquesa Elizabeth Amalia Eugenie, também conhecida como Sissi, foi uma das figuras mais famosas e carismáticas da realeza europeia do século XIX. A Sissi foi assassinada em 10 de setembro de 1898 em Genebra, na Suíça, por um anarquista chamado Luigi Lucchini. O assassinato aconteceu quando Sissi estava caminhando à beira do lago de Genebra. Luigi, que vinha caminhando do lado oposto, a atingiu com uma lima, que é uma ferramenta mecânica usada para dar acabamento a metais. A ferramenta que Luigi usava era tão pequena que a duquesa achou que só tinha esbarrado em alguém. Ela caiu, mas logo em seguida foi ajudada pela dama de companhia e alguns locais que passavam por ali. A lâmina atingiu seu coração e o pulmão. Pouco tempo depois, a imperatriz se sentiu mal repentinamente e morreu. A Grande Inundação de Melasso. Também conhecida como o Desastre do Melasso, ela ocorreu em 15 de janeiro de 1919, em Boston, nos Estados Unidos. Foi um evento trágico no qual um tanque gigante contendo melaço, ou xarope de açúcar, explodiu, liberando cerca de 8,7 milhões de litros de melaço em um bairro densamente povoado. A causa da explosão foi atribuída a uma combinação de fatores, como a fermentação do melaço, temperaturas mais quentes na época e o design inadequado do tanque. Quando o tanque explodiu, uma onda gigantesca de melaço com 7,6 metros de altura e se movendo a uma velocidade estimada de 56 km por hora, inundou as ruas de Boston. O desastre resultou na morte de 21 pessoas e deixou mais de 150 feridos. James Campbell. James Campbell, um senhor de 68 anos, havia acabado de chegar em casa e desceu do carro para abrir as portas de metal de sua garagem. Enquanto ele estava parado em frente aos portões da sua casa na Flórida, sua esposa abriu a porta da frente para ver o marido. Foi aí que o cachorro do casal, um boxer, entrou dentro do veículo de James e acidentalmente acionou o pedal de acelerador. O veículo estava com a ré engatada e violentamente prendeu James entre as rodas traseiras e a porta de metal. Sua esposa até tentou entrar dentro do carro e salvar James de alguma forma, mas já era tarde demais. Jimmy Zambo. Jimmy Zambo foi um cantor pop húngaro de bastante sucesso. De acordo com a polícia, Jimmy estava tentando dormir, mas um galo de um vizinho não parava de cantar. Ele então efetuou 2 disparos contra o galo na tentativa de assustá-lo. Sua esposa ficou assustada com a cena toda e ele, na tentativa de mostrar para ela que estava tudo bem, ele retirou o pente da arma, colocou contra a cabeça e puxou o gatilho. A única coisa que Jimmy não contava é que ainda tinha uma bala na câmara da arma, que atingiu o cantor na têmpora. Ele até foi levado para o hospital, mas não resistiu. João Maria de Souza. João Maria de Souza foi um lavrador morador do município de Caratinga, em Minas Gerais. João ficou conhecido mundialmente devido a um acidente bizarro que resultou em sua morte em março de 2013. A tragédia aconteceu quando uma vaca subiu no telhado da casa onde João Maria estava dormindo. Acredita-se que a vaca tenha escapado de uma fazenda próxima e subido no telhado que fica ao lado de uma encosta íngreme. O peso do animal foi suficiente, para que a trilha de eternice cedesse, fazendo com que o animal caísse sobre João. Ele até chegou a ser levado para o hospital pelo corpo de bombeiros. Raimundo Dias, um dos soldados que socorreu João, disse, abre aspas, houve uma suspeita de fratura de fêmur na perna esquerda. Fizemos os procedimentos e o conduzimos ao pronto atendimento municipal de Caratinga, onde nós o deixamos sob os cuidados médicos, lembrando que ele estava consciente e orientado, fecha aspas. Segundo os familiares de João, o homem foi tratado com negligência pela equipe médica. Eles alegam que o acidente aconteceu às 21h30, mas que o trabalhador ficou ferido em uma maca e só foi atendido às 16h30 do dia seguinte. João de Luxemburgo. João de Luxemburgo, também conhecido como João o Cego, foi um importante líder militar e nobre do século XIV. Sua morte ocorreu durante a Batalha de Crécy, um confronto crucial na Guerra de 100 Anos entre a Inglaterra e a França. Durante a Batalha de Crécy, João, que já estava totalmente cego por conta de uma oftalmia, liderou uma carga de cavalaria na batalha, mas como ele já estava cego, os soldados não acharam uma boa ideia. Mas João insistiu em ser amarrado em um cavalo de um dos cavalheiros, para não ser deixado para trás na guerra. Acontece que essa ação corajosa acabou custando a vida de João, que foi arrastado de um lado para o outro pelo cavalo. Mark Fidrick.
Mark Steven Fidrick, também apelidado de The Bird, foi um arremessador de beisebol da Major League. Ele lançou toda a sua carreira para o time Detroit Tigers. Em 13 de abril de 2009, ele foi encontrado morto em sua fazenda, no Massachusetts. A causa oficial de sua morte foi listada como asfixia acidental. Relatórios indicam que ele estava realizando reparos em sua caminhonete quando sua roupa ficou presa na tomada de força, que é um eixo propulsor muito comum em máquinas agrícolas e grandes veículos. A força que o eixo puxou o homem foi o suficiente para asfixiá-lo. Martha Mansfield. Martha Mansfield foi uma atriz americana. Sua morte ocorreu em 30 de novembro de 1923, devido a um trágico acidente no set de filmagem. Ela estava filmando o filme The Orange of Virginia quando um acidente ocorreu durante uma cena que envolvia uma explosão. O figurino de Martha era altamente inflamável. Uma faísca de uma explosão no set acabou por incendiar suas roupas. O fogo rapidamente se espalhou e causou queimaduras graves em Martha. Ela foi levada às pressas para um hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu no mesmo dia. O trágico incidente levou a um maior controle de segurança e regulamentações na indústria cinematográfica. Milon de Crotona. Milon de Crotona foi um famoso atleta e lutador da Grécia Antiga. A história mais conhecida é de que Milon morreu enquanto tentava partir o tronco de uma árvore. Ele havia colocado seus dedos na árvore para dividir o tronco, mas seus dedos acabaram ficando presos entre os ramos de madeira. Enquanto ele estava nessa posição vulnerável, um grupo de lobos passou pelo local e o atacou. Imagina o desespero do cara tentando tirar o dedo de dentro da árvore. Sr. Lee. Um homem coreano de 40 anos, conhecido apenas como Sr. Lee, tinha acabado de perder sua vez no elevador de um shopping. Ele até chegou a apertar os botões e depois de ver que realmente tinha perdido a sua vez, ele teve um ataque de raiva. Então ele decidiu que seria uma boa ideia bater com sua scooter de locomoção na porta de metal do elevador. Muito puto e não satisfeito em ter amassado a porta, ele bateu mais forte ainda, o que fez ele cair no poço do elevador. Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok foi um lendário herói viking e rei escandinavo. Ele é muito conhecido por suas habilidades como guerreiro e estrategista. Uma das versões mais conhecidas sobre sua morte é relatada na saga de Ragnar Lodbrok. De acordo com essa saga, após ser capturado pelos inimigos, Ragnar foi jogado em uma cova com cobras venenosas como método de execução. Ele supostamente aceitou seu destino com bravura e cantou canções para desafiar seus adversários enquanto as cobras o mordiam. Rebecca Burger. Rebecca Burger foi uma famosa influencer francesa que tinha muitos seguidores no Instagram e costumava escrever sobre moda, comida e fitness. Ela morreu depois de uma explosão causada por um sifão de chantilly. O sifão atingiu fatalmente o tórax da influencer, que não teve chance. Stephen Winfrey. Stephen Winfrey, de 50 anos, era um experiente caçador de coelhos que usava furões e cães para caçar o animal. No dia de Ano Novo, ele partiu para uma caçada em um belo local em Doncaster, na Inglaterra. Quando ele não voltou para almoçar, sua família notificou a polícia. Winfrey foi encontrado de uma forma que ninguém esperava. Ele foi encontrado com a cabeça e parte do seu tronco enfiadas em um buraco de coelho. Uma autópsia do homem mostrou que ele morreu de asfixia. Tina Christopherson. Um dos QIs mais altos já registrados pertencia a uma mulher chamada Tina Christopherson. O QI dela era de incríveis 189 pontos. Só para você ter uma ideia, 100 é a média de qualquer um e 140 é a média para ser considerado genial. Mas a pontuação de Tina não ajudou muito. Acontece que Tina estava com medo de morrer de câncer de estômago como sua mãe. Para evitar ter o mesmo destino de sua mãe, ela fazia longos jejuns durante os quais ela só bebia uma grande quantidade de água. Quantidade essa tão fatal que acabou matando a mulher. Tom Price e Frederick Jensen van Vuren, não sei direito. Tom Price, um piloto de Fórmula 1 galês, morreu tragicamente em um acidente durante o Grande Prêmio da África do Sul de 1977. O acidente ocorreu em 5 de março, no circuito de Kyalami. Durante a corrida, o carro de Renzo Zorzi parou na pista após um problema mecânico. O veículo estava mal posicionado na pista e Price, que vinha em alta velocidade, não teve tempo de evitar a colisão. A uma velocidade estimada de cerca de 270 km por hora, o carro de Price atingiu um dos membros da equipe de resgate. Esse membro era o Frederick. O Frederick morreu instantaneamente e o extintor que ele carregava acabou atingindo a cabeça do piloto. O piloto também foi morto instantaneamente. William Snyder. William Snyder foi um garoto de 13 anos que na noite de 10 de janeiro de 1854 foi vítima de um palhaço de circo. O garoto vendia doces durante a apresentação do circo na cidade de São Francisco. Foi então que Manuel Reis, vestido de palhaço, agarrou o garoto pelos calcanhares e o girou várias vezes. Quando terminou, o garoto estava sangrando pela boca. Ele foi levado para o hospital, onde morreu mais tarde. Exames feitos no corpo do garoto concluiu que a causa da morte foi uma ruptura da artéria pulmonar esquerda. O garoto William foi enterrado no dia seguinte, 11 de janeiro de 1854.
Manuel Reis foi preso por assassinato, mas não continuou preso, pois a morte foi considerada acidental. Acontece que não era a primeira vez que o cara foi acusado de assassinato, o cara não batia bem. Então essa foi a terceira parte do iceberg de mortes bizarras. Eu vou pedir para vocês sugerirem no comentário dos vídeos um tema novo ou algo assim que a gente possa fazer junto com essa série. E até logo.